Olá! Nos vídeos passados nós falamos sobre vários assuntos diferentes, todos eles relacionados a manifestações patológicas. Eu usei também um outro termo que é patologia. Hoje nós vamos descobrir o que significam essas palavras e como devem ser usados na engenharia. Eu sou o Edson Martins, sou engenheiro civil, especialista em engenharia diagnóstica, mas também trago conteúdos de uso capião, alvará do Corpo de Bombeiros e regularização de imóveis. Pessoal, antes da gente dar seguimento ao assunto do vídeo de hoje, eu peço a vocês que curtam, comentem e compartilhem. Se você tem dúvidas, o comentário de vocês ajudam a produzir um conteúdo ainda melhor e novos conteúdos para sanar a dúvida de vocês. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, porque ele entrega notificações de vídeos novos. Nós postamos vídeos todas as sextas-feiras, às 20 horas. Muito bem, meus amigos, feita a introdução, vamos ao assunto do vídeo, que é o que nos interessa. Nós apresentamos dois termos para vocês. O primeiro é patologia, o segundo é manifestação patológica. Existem diversos outros, mas eu vou tratá-los em outros vídeos para que em vídeos um pouco mais curtos a gente consiga ir sanando as dúvidas e ajudando vocês. O primeiro termo, patologia, ele é muitas vezes utilizado no sentido de manifestação patológica. Então, para que não haja mais confusão, vamos definir o que é patologia. Patologia é uma palavra de origem grega, tá? E ela separadamente significa a primeira parte, patos, que é doença, e a segunda parte, logia, que é estudo. Então, ficou fácil agora, estudo da doença. Então, estudar a doença, né, é o ramo da patologia. Então, identificar as características, os mecanismos de ação, né? Então, isso é o ramo da patologia. Tá? Esse termo é usado para isso, para estudar a doença, para o estudo da doença. E não deve ser utilizado como se fosse manifestação patológica, o que é muito comum. Então, quando a gente vê uma eflorescência se apresentando, e eu tratei sobre esse assunto no canal, então aqui no card, em algum dos lados, você pode assistir o vídeo e entender muito bem o que é eflorescência. Tá? A eflorescência, ela tem uma apresentação característica, então são sais que ficam na superfície, você pode tocá-lo e você sente esse sal na mão, né? Ele tem a característica dos grãozinhos do sal, às vezes um pouco maiores, um pouco menores, né? Um sal fino, um sal um pouco mais grosso, mas você consegue perceber isso, e são sais mesmo, tá? Então isso é manifestação patológica. Tá certo? Isso é uma manifestação patológica. A gente pode depois estudar os sintomas dela, o tratamento dela. Isso é um ramo da patologia, tá certo? Então nós não devemos nomear a doença como uma patologia, quer dizer, identificar, isso é uma patologia que está acontecendo na sua estrutura. Não, não é uma patologia, é uma manifestação patológica. E nós vamos fazer um diagnóstico depois. Nós vamos fazer uma anamnese, que são palavras que depois a gente vai estudar um pouco melhor, tá? Então, assim, talvez no próximo vídeo eu já vou falar desses termos aí. Então, o que nós temos não devemos usar patologia como se fosse manifestação patológica. Então, eu espero que isso tenha ficado claro na mente de vocês. Patologia a gente usa para estudo da doença, quando a gente está estudando essa doença, né? O que um livro de patologia, ele vai falar de todas as características daquela doença, como ela se apresenta, os sintomas, né? Já o de manifestação patológica é identificar, é como ela se apresenta, né? Então, quando a gente chega numa obra e a gente vê uma fissura, a gente está falando de manifestação patológica, tá certo? E a gente pode até consultar um livro de patologia para identificar melhor aquilo lá. Mas, então, quando a gente coloca no laudo lá, a manifestação patológica A, B ou C se apresenta desta forma, desta forma e desta forma, segundo o livro de patologia do autor tal. Mais ou menos assim, né? Isso aí eu posso expressar isso de várias formas. Eu utilizei a ideia do livro, mas para que vocês entendam que patologia é mesmo o estudo da doença e não tem nada a ver com manifestação patológica. Eu espero sinceramente que o conteúdo deste vídeo tenha ajudado você.
Se gostou, deixe seu like, comenta aí se ficou com dúvida e dê sugestão de vídeo, tá? Para que a gente possa produzir conteúdos que vocês tenham dúvida efetivamente. Um forte abraço e fiquem com Deus.